Beleza, vou seguir aqui para o próximo tema, então, gente. O Tribunal de Contas da União pediu informações à Casa Civil sobre a viagem realizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 30 de dezembro para a Flórida, nos Estados Unidos. O TCU atendeu a um pedido do ex-deputado federal Elias Vaz, do PSB de Bola, que apontou o desvio de finalidade no uso de recursos públicos. O alto custo de uma viagem internacional e a falta de informações sobre a real motivação da ida de Bolsonaro ao exterior, a menos de 2 dias para o fim do mandato, foram as razões apontadas pelo tribunal para solicitar a diligência. Agora, a Casa Civil tem 15 dias para apresentar os dados solicitados, entre eles a lista de servidores que integravam a comitiva e o relatório das despesas. A CNN tentou contato com Jair Bolsonaro, mas até agora não obteve resposta. Dessa vez eu começo perguntando pelo Tardelli. Houve desvio de finalidade no uso de recursos públicos na viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos no final do ano passado, Tardelli? Se nós estivéssemos no debate anterior, diriam que R$ 22.751.633,53 é uma mixaria para uma viagem do presidente da República, né? Mas é isso que o TCU está questionando, né? O gasto foi gigantesco, né? E ele estava sozinho lá, estava ele e a família, ele não levou aquele séquito que o acompanha. Aliás, eu ainda não sei, e realmente eu não sei mesmo, eu não fui atrás para ver se a formalidade da saída dele no Brasil foi devidamente obedecida, se ele pediu autorização à mesa do Senado para sair, se essa autorização foi dada, certo? Ele pode ir para onde ele quiser, mas o fato é que ele saiu antes de terminar o seu mandato, sem que ele tivesse algo oficial a ser feito nos Estados Unidos. Não havia uma missão, não havia uma visita protocolar, não havia nada. Ele foi para lá para não passar a faixa presidencial para o presidente eleito Lula. Só que ele levou consigo um cartão corporativo, que foi gasto exatamente o que o relatório do ministro Walton Alencar, certo? Gastos desse valor é de 1,2 milhões em alimentação dentro do avião presidencial. Somados os gastos, as despesas do presidente com diárias, paramilitares, das equipes de segurança, que totalizam quase 7 milhões de reais. Quer dizer, são valores que ultrapassam o razoável, certo? E que ele tem que explicar, certo? Se essa explicação será considerada boa, será considerada ruim, não sei, certo? Mas não é algo para se passar em branco. Ele tem que explicar, olha, passou de uma quantia razoável. Explique para a gente, é tudo que se quer. Muito bem, Janaína, houve desvio de finalidade no uso de recursos públicos na viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos no final do ano passado? Então vamos por partes, né? Eu sou extremamente crítica a essas muitas viagens, mesmo para quem está no cargo. Sou crítica às comitivas gigantescas. A viagem do presidente Lula custou 66 milhões para a China porque levou 70 pessoas e ninguém sabe o que essas pessoas foram fazer lá. Então eu sou muito crítica a esse tipo de gasto. Entendo que o ex-presidente Bolsonaro vai precisar explicar, sim, né, o que o Brasil ganhou com essa tal viagem, mas eu queria só fazer uma pequena, não é bem um reparo, mas trazer aqui uma observação. Esses valores dos 22 milhões, do 1 milhão no avião presidencial, se eu não estou equivocada, são os valores que o deputado que fez a representação apresentou no seu pedido como tendo sido feitos, dispendidos durante todo o ano de 2022, porque talvez o deputado não tenha conseguido especificar. A decisão, ou a notificação, a intimação, como queiramos chamar, do TCU para a Casa Civil, parte desse valor global de 22, mas conforme vai detalhando, numa primeira leitura, o que eu entendi, que o gasto dessa viagem foi de 800 mil reais, que não é pequeno, né? E agora o TCU quer que a Casa Civil explique quais funcionários se deslocaram com esse presidente e, pelo que eu entendi das outras investigações, por exemplo, o Mauro Cid estava com ele e talvez até o outro rapaz que foi preso por causa da situação do cartão de vacina.
Então, eles querem entender quais funcionários foram, quantos foram, para que foram, onde se hospedaram, quanto gastaram em passagens, quanto gastaram em hospedagens, para qual finalidade. Então, me parece um requerimento fundamentado, correto. É importante que a população tenha esses detalhes. É dinheiro público, trata-se de dinheiro público. Daí a dizer se houve desvio, eu acho que é um passo que vai além. Mas me parece um requerimento de esclarecimentos coerente e consistente. Tardelli. Eu estava vendo aqui, ao que parece no relatório do ministro, Neto, é em relação a essa viagem. Os 22 milhões? Pelo menos é o que está me... Deixa eu abrir aqui de novo. Me sugerindo aqui. Então, Olha, eu estou aqui com o documento que eu estou. Assinado eletronicamente pelo Valéria Galgarini de Magalhães Melo. Ah, então você tem coisa aí que você tem. Ela tem um peixe que nós não temos na rede dela. Representação, né? Que é a representação feita pelo deputado Elias Vaz. Aí, no início, cuidam os autos, tal. Apresente os seguintes valores gastos pela presidência, considerando apenas o ano de 2022. Cartão corporativo sigiloso, 22.751.636. Então, o que eu estou entendendo desse documento, que é o documento que foi tornado público para justificar, fundamentar essa intimação. Que o representante, que é um deputado, ele, com base no que tem de acesso, ele traz o que foi gasto pelo presidente durante o ano de 2022. No cartão, comidas e bebidas no avião presidencial, 1.210.000 no ano de 2022. Só que quando a gente avança no documento, mais para baixo, deixa eu achar aqui, onde é que fala em 800 mil. Mais para baixo, quando se pedem os esclarecimentos, fala-se que o gasto na viagem, que é uma viagem que se inicia ali, foi de 800 mil reais. Sim. É bem verdade que isso tudo é uma primeira avaliação. Pode ser que quando os detalhes vierem... O gasto na viagem com o cartão corporativo na viagem. Não, na viagem. Na viagem inteira. Gente, 800 mil reais não é pouco, né? É dinheiro público, precisa detalhar. Mas são... Aqui, a princípio, seriam 800 mil e não esses 23 milhões. Então, eu só estou aqui fazendo esse... Não, eu estou fazendo... Me permita fazer a correção? Sim, por favor. Estou localizando aqui agora. Por favor, que vocês estão me deixando enlouquecida com os números. Porque as informações elas são muito misturadas, né? Sim. A gente tem que fazer um garimpo aqui. Peraí, antes de você falar... Prezado telespectador, agora você vai entender quanto custou a viagem. Agora fala. Isso, olha. Segundo o Globo, gastos relacionados à viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos incluem 94,1 mil reais para apoio de comissaria de solo, 12.300 reais para diárias e seguro de viagem dos servidores. Há poucas semanas, isso foi no dia 22 de fevereiro, ele não tinha retornado ainda, o gasto se aproximava de R$1 milhão, certo? Não o valor que eu havia inicialmente afirmado, tá? De qualquer maneira, o Tribunal de Contas, ele é um tribunal disto. Certo? Ele é um tribunal cuja finalidade é exatamente evitar que os gastos sejam descontrolados. Ele vai pedir esses esclarecimentos.